Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou colocar para vocês no Google Class aula que aconteceu no Centro de Mídias e TV Cultura do dia 14/9 de 2020, foi na segunda-feira passada. Essa aula é a quarta aula referente ao nosso terceiro bimestre, tá? Então, o tema era massas atômicas e massas moleculares, parte 2. Onde a parte 1 aconteceu no dia 31/8, que eu já coloquei lá para vocês no Google Class, tá? Então, aí depois a gente teve um feriado, que foi no dia 7, e essa é a parte 2 do dia 14/9. A professora veio continuar, né, falando pra gente sobre massas atômicas e massas moleculares. Lembrando que massa atômica é a massa de um átomozinho só. E essa massa atômica a gente encontra lá na tabela periódica. Então, lembra que eu comentei com vocês no último vídeo que toda tabela periódica, ela tem que ter uma legenda? Então, a primeira coisa que vocês vão pegar para retirar, né, esse dado de massa atômica da tabela periódica, caso o exercício não dá o dado das massas atômicas, você tem que procurar na tabela periódica, né? Então, lá na tabela periódica, na legenda, sempre vai ter lá o quadradinho que vai ter o símbolo, vai ter o seu nome, vai ter a sua massa atômica e vai ter um número atômico, né? Então, lembra que eu comentei com vocês que a massa atômica em algumas tabelas periódicas aparece embaixo, né? Ou aparece em cima. E o número atômico também. Tem algumas tabelas periódicas que ele aparece embaixo ou ele aparece em cima, tá? Por isso, vocês devem primeiramente olhar a legenda da tabela de vocês. Aqui nós utilizamos sempre a massa atômica, tá bom? Então, o que eu trouxe para esse vídeo para falar com vocês é os exercícios que ela trabalhou em aula. Então, caso vocês ficaram com dúvida, né, em relação a esse conteúdo, eu trouxe aqui e vou explicar a resolução de todos eles, tá bom? Então, olha só. O primeiro exercício que ela trabalhou com vocês, caso aqui o enunciado esteja pequenininho, não se preocupe, porque no Google Class eu coloquei todo o conteúdo, tá? Então, olha só. Para tirar a mancha da ferrugem de tecidos, utiliza-se um ácido, que é um ácido oxálico. É essa molequinha aqui, ó, H2C2O4, que é essa daqui que eu descrevi embaixo. Esse número pequenininho a gente chama de atomicidade, é a quantidade de cada átomo que está presente nessa molécula, tá? Então, eu tenho uma molécula que é o conjunto de dois ou mais átomos e esses átomos têm a sua quantidade, tá? O que o exercício pediu? Calcule a massa molecular. Massa molecular é a massa da molécula, tá? Do ácido oxálico, sabendo que suas massas atômicas é. Então, nesse exercício, ela deu o valor da massa atômica. Se não tivesse dado o valor da massa atômica, você teria que ir lá na tabela periódica e identificar o valor da massa atômica do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, tá? Então, esse dado aqui que o exercício deu é a massa atômica, que é o Ma. O hidrogênio na tabela periódica vale 1, o carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. Lembra que eu falei para vocês que tem algumas tabelas que ele vem esse número com vírgula e vocês têm que arredondar? Aqui, ó, ela já deu arredondado, tá? O hidrogênio tem, ó, nas tabelas, ele vai estar lá como 1,00, carbono 12,00, né? Tem algumas tabelas que ele apresenta lá como 12,01, o oxigênio vai estar como 16,00, então já dá arredondado. Para arredondar, o que vocês fazem? Lembram? Pega a primeira casa depois da vírgula, se essa primeira casa depois da vírgula for maior do que 5, eu arredondo para cima. Se for menor ou igual a 5, a gente permanece ele. Então, vamos supor aqui que fosse 16,72, ficaria 17. Mas como tá 16,00, 0 é menor do que 5, permaneceu 16. Tudo bem? Então, só lembrando, tá? O exercício
Deu a molécula, deu os dados que são as suas massas atômicas e pediu a massa molecular. Então, a gente tem essa molequinha aqui. Para determinar a massa molecular, o que vocês vão fazer? Então, eu coloco um individual para cada um, tá? Quantos hidrogênio eu tenho na molécula? 2. E cada hidrogênio tem que valor de massa atômica na tabela? Aí eu olho no dado, tem 1. Então, vai ser 2 vezes o valor da sua massa atômica, que é 1. Mas, agora eu vou fazer para outro elemento, que é o carbono. Eu tenho 2 carbono vezes o valor da sua massa atômica, que é 12. Mas, agora para o oxigênio, quantos que eu tenho? 4. Então, 4 vezes o valor da sua massa atômica na tabela é 16. Fazendo a resolução aqui, ó, 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 2, 24, mais 4 vezes 16, 64. Quando a gente soma os resultados, você vai ter uma massa molecular de 90 U. O que significa U? Unidade de massa atômica, tá? Então, essa é a resolução aí do primeiro. O segundo exercício, ela pediu, calcule as massas moleculares das substâncias abaixo. Aí ela deu a substância A, B e C. Então, eu coloquei elas aqui. E ela deu os dados dos valores da massa atômica dentro de uma tabela, tá? Carbono vale 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, potássio 39, ferro 56 e nitrogênio 14. Com o passar do tempo, conforme vocês forem fazendo a resolução de exercícios, vocês vão se familiarizando, lembrando algumas massas atômicas daqueles elementos que a gente mais utiliza. Por exemplo, o oxigênio, você sempre vai lembrar que a maioria das moléculas ele está presente, sabe que já ele é 16, o hidrogênio vai saber que é 1, então vai ter alguns elementos que vai aparecer, né, várias vezes, e você vai guardando as suas massas atômicas, tudo bem? Então vamos lá. Para a substância A, a gente tem a glicose, que é o C6H12O6. Nessa molécula, ela é composta por 6 carbonos, 12 hidrogênio, 6 oxigênio. Fazendo a resolução, eu tenho, ó, 6 carbonos vezes a sua massa atômica, que ele deu aqui, é 12. Mais, vou fazer para o hidrogênio. 12 hidrogênio vezes a sua massa atômica é 1. E agora eu vou fazer para o oxigênio. 6 oxigênio vezes a sua massa atômica, 16. 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 16, 96. Somando, a gente tem uma massa molecular de 180 U para a molequinha aí de glicose, tá? A outra molécula que ela pediu para calcular, que é o exercício B, é o ferrocianeto de potássio, que é essa molequinha aqui, tá? Ela tem uma diferença que tá entre parênteses, então lembra que eu dei um adendo no último vídeo sobre moléculas que tem parênteses? Vamos lembrar aqui como que se faz? Então, olha só, para essa molécula a gente tem 4 átomos de potássio, que é o K, tenho 1 átomo de ferro, que é o Fe, tenho 6 átomos de carbono e tenho 6 átomos de nitrogênio. Então, já deve ter lembrado, né? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer, ó, pro potássio, eu tenho 4 vezes o valor dele da massa atômica lá na tabela. Então, o potássio, 39. 4 vezes 39, 156. Mas, vou fazer pro ferro. Aqui, quando não tem número, lembra? É a mesma coisa que 1. Então, eu tenho 1 ferro vezes o seu valor da massa atômica na tabela periódica, que é 56. 1 vezes 56, 56. Mas, agora eu vou fazer pro carbono. O carbono tá entre parênteses. E o número aqui de fora, lembra que ele multiplica todo mundo aqui dentro? Então, quando não tem número aqui, ó, é a mesma coisa que 1. O que eu vou fazer com 6? 6 vezes 1. Então, nesse caso, eu tenho 6 carbonos. Então, ficou 6 carbonos vezes o seu valor da tabela periódica, que é 12. 6 vezes 12, 72. Mesma coisa para o nitrogênio, porque ele está entre parênteses. Então, eu vou fazer 6 vezes 1, eu tenho quantos nitrogênio? Também 6. 6 vezes o valor do nitrogênio, na tabela ele vale 14. 6 vezes 14, 84. Somando todos os resultados, a gente tem uma massa atômica aí de 368 U, certo? Massa atômica não, uma massa molecular, tá bom? Para o exercício C, a gente tem a sacarose.
composta nessa molécula 12 carbonos, 22 hidrogênio, 11 oxigênio. Então, vai ficar 12 vezes 12, que é o valor dele da tabela periódica, 22 vezes 1, que é o valor dele na tabela periódica, e 11 vezes 16, que é o valor dele na tabela periódica. 144, 22 e 76, vai dar um valor de massa molecular de 342,1. Então, é isso que o exercício queria, só as massas moleculares dessas substâncias, tá bom? Olha só o próximo exercício que ela colocou aqui para vocês. 3. A aspirina ou AS tem como princípio ativo o ácido acetilsalicílico, tá? Que é essa molequinha aqui, ó, C9H8O4, onde é composta por 9 carbonos, 8 hidrogênio, 4 oxigênio. Calcule a massa molecular de 3 moléculas desse ácido. Então, vamos lá. Deu os dados da sua massa atômica, a gente vai fazer do mesmo jeito. Quantos carbonos? 9. E o valor dele na tabela? 12. Então, 9 vezes 12, 108. Para o hidrogênio, quantos hidrogênio? 8. Vezes o valor dele na tabela, que é 1. 8 vezes 1, 8. Para o oxigênio, eu tenho 4, vezes o valor dele na tabela, 16, que vai dar 64. Se eu somar 108 mais 8 mais 64, eu tenho um valor de massa molecular de 180. Só que nesse caso, é para uma molequinha só. E o exercício pediu para quantos? Ele pediu para 3 moléculas. Então, para uma molécula, a massa molecular é 180 U. E se fosse para 3 moléculas, só multiplicar por 3. 180 vezes 3, a gente vai ter um valor de massa molecular de 540 U, unidades de massa atômica, tá? Então, ó, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, sobe o 2, fica o 4, 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Tá? Então, esse daqui é a resposta, tá? 540 U. Tudo bem? Olha o exercício 4. Calcule as massas da molécula de glicose, C6H12O6, e da molécula de água, H2O. E aí, responda, quantas vezes a massa da glicose ela é maior do que a massa da água? No exercício 1, vocês já resolveram da glicose, mas eu coloquei aqui novamente. Então, olha só, 6 do carbono vezes 12, que é o valor dele lá da tabela, mais 12 vezes 1 do hidrogênio, mais 6 vezes 16 do oxigênio. Somando tudo, a gente vai ter uma massa molecular para a glicose de 180 U. Vamos fazer a mesma coisa para a água. Eu tenho, ó, na água 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, eu vou fazer por hidrogênio primeiro. 2 vezes o valor dele da tabela, que é 1. 2 vezes 1, 2. Mas, agora, por oxigênio. Na molécula, eu tenho 1 oxigênio só, tá? Lembrando, quando não aparece aqui, é a mesma coisa que 1. Então, 1 vezes o valor dele da tabela, que é 16. 16 mais 2, 18 U. Quantas vezes a massa da glicose é maior que a massa da água? É só pegar o maior, dividir pelo menor. 180 dividido pelo 18, a massa da glicose vai ser o quê? 10 vezes maior do que a massa da água. Então, sempre pega o maior e divide pelo menor, tá bom? Olha só o exercício 5. Ela fala o seguinte, ó. O lítio consiste em 2 isótopos. Teve um vídeo que eu comentei com vocês e dei o significado e o conceito de isótopo. Isótopo, vocês vão ver depois nos exercícios, tá? Mais pra frente, que são elementos químicos, né, que apresentam o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. Lembra que eu comentei com vocês que na tabela periódica a gente não tem, por exemplo, só um oxigênio, né? A gente não tem, por exemplo, só um átomo de cloro na natureza, a gente tem mais. Isótopos são aqueles elementos que vão apresentar o mesmo número atômico, porém eles vão ter massas diferentes. É o que acontece aqui com o átomo de lítio. Eu tenho 2 lítios na natureza, o lítio com massa 7 e tenho o lítio com massa 6.
sendo que aquele que está em maior quantidade, que tem maior abundância na natureza, é o lítio com massa 7. Ele está com 92,6% na natureza. Então, a gente encontra uma maior quantidade de lítio de massa 7. Opa, professora! Então, se o lítio 7 eu tenho equivalente na natureza 92,6, quanto que eu vou ter de lítio 6 na natureza? É só vocês pegar, ó, 100% ao total. 100 menos 92,6, que é do lítio 7, o que sobrar vai equivaler para o lítio 6, né? Então, 100 menos 92,6 vai sobrar o quê? 7,4. E esse 7,4 é pro lítio 6, tá bom? Aí ela fala o seguinte, ó, qual que é a massa atômica média do lítio natural em unidade de massa atômica? É só a gente fazer a média ponderada. O que que significa essa média ponderada? Eu vou fazer para os dois lítios, né? Então, eu vou pegar aquele que tem maior quantidade, que ela me deu o dado aqui. Então, ó, o lítio 7, ele tem massa 7, vezes a sua quantidade na natureza. Quanto que ele apresenta pra gente? 92,6, certo? Mas, agora eu vou fazer pro lítio 6. Então, a sua massa é 6. Vezes a sua quantidade na natureza. Quanto que ele tem de quantidade? A gente fez aqui, ó. 7,4, tá? Isso tem que ser dividido por 100%. Tudo bem? Então, eu fiz separadinho, ó. 7 vezes 92,6 dá 648,2. Mas, agora eu vou fazer para esse. 6 vezes 7,4 dá 44,4, dividido por 100. Primeiro eu vou resolver o de cima para depois fazer a divisão, tá? 648,2 mais 44,4 vai dar 692,6. Agora sim eu divido por 100, que vai dar 6,926 unidades de massa atômica. Tem alguma calculadora que aparece 6,924? Não tem problema, tá? Essa daqui vai ser a unidade de massa atômica do lítio natural, porque a gente tem dois, né? Então, fazendo a média ponderada para os dois, a gente vai ter essa unidade de massa atômica. Tudo bem? Se eu fosse arredondar isso daqui, ó, quanto que daria? 6,92. Opa, a primeira casa depois da vírgula é maior do que 5, então eu arredondo para cima. Então, ficaria aí como 7U, 7 unidades de massa atômica. E 7 equivale para quem? Para aquele que tem maior quantidade na natureza, é o lítio 7, com 92,6. É ele que tem em maior quantidade, tá bom? Olha só o exercício 6. Ela falou o seguinte, a massa molecular dessa espécie aqui, ó, que é o H4P2OX, tem uma massa molecular de 178U. Então, ele fala o seguinte, nós podemos afirmar que o valor do X aqui para o oxigênio é quanto? É isso que a pergunta é isso que o exercício está querendo perguntar. Quanto que vale o valor de X aqui para o oxigênio? Na molécula, a gente sabe que temos 4 hidrogênio, 2 fósforo, que é o P. E quantos oxigênio eu vou ter? É isso que a gente vai ter que determinar. Então, se vocês fizerem aqui separadinho, ó, 4 vezes o valor do hidrogênio, que é 1, mais 2 vezes o valor do fósforo, no caso P, é 31, mais, no caso eu não sei, quantas vezes o oxigênio vezes 16, e tudo isso daqui tem que dar 178. Vai cair numa equaçãozinha, que é essa daqui, ó. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 31, 62. Mais, esquece esse 7 por enquanto, que eu já coloquei o resultado aqui, tá? Mais 16x, que é o que a gente queria saber, tá? Tudo isso é 178. Então, caindo nessa equação, o que que a gente faz? Eu vou pegar aqui, ó, tudo que tem letra. Qual que é os números aqui que é acompanhado por letra? Tem o 4, tem o 62, tem o 16x e tem o 178. Só esse que é acompanhado por letra, que é o 16x. Então, eu vou isolar ele, vou trazer ele para cá, todos os números acompanhados com letra. No caso, como é só ele, então vai ficar, ó, 16x, isolei. Então, vai ficar igual. Agora, eu coloco o restante.
178, vou trazer esses daqui para cá. Se eles estão positivo, vem negativo. Então, vai ficar 178 menos, porque estava positivo, menos 62, estava positivo, menos 4, certo? Então, isolei número com letra para um lado, número sem letra para o outro, tudo bem? 16x, vou resolver isso daqui, ó. 178 menos 62 menos 4 vai dar 112. Então, agora eu vou isolar o x, porque é ele que eu quero saber. X vai ser igual sempre esse lado dividindo esse. Então, ó, 112 dividido por 16. Por que, professor, esse lado dividindo esse? Porque aqui tá multiplicando, jogo aqui embaixo dividindo, tá? Então, 112 dividido por 16, meu x vai equivaler a 7. Opa! Então, isso quer dizer o seguinte, que nessa molécula a gente tem 4 hidrogênio, tem 2 fósforo, que é o P, e a gente vai ter quantos oxigênio? 7 oxigênio. E isso é equivalente a 178 U de massa atômica, tá? Então, se eu fosse fazer aqui, ó, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 31, 62, e aqui eu sei que o oxigênio eu tenho 7. 7 vezes 16, 112. 112 mais 62 mais 4, 178. Tá? Então, esses foram os exercícios que ela trabalhou em aula, tá? Referente à massa atômica e à massa molecular. Vou colocar eles lá no Google Class, peço que vocês resolvam no caderno. Se tiver dúvidas, pergunte para mim no chat, tudo bem? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.